Olá, minha gente, o programa Eu e Você está aí novamente. Esta semana sem a presença do nosso deputado Gerson Berger, que vai fazer falta, vai deixar de contar a sua historinha, mas por problemas de ordem pessoal ele não vai poder participar do programa, problema de horário, compromissos, mas está presente o nosso amigo, companheiro de todas as semanas, jornalista Pedro do Couto. Estamos aí mais uma vez. E claro, com muitos assuntos para serem discutidos. A semana foi bastante quente, principalmente na política. Nós hoje vamos trazer para vocês essas prisões que ocorreram lá em Brasília, os malfeitos dos nossos políticos. Falaremos também sobre a falta de responsabilidade dos governos com os nossos animais, com os seres humanos e ainda racismo. Imaginem vocês, na semana passada nós trouxemos aqui no programa uma audiência pública realizada por uma comissão que eu presido na Câmara. Ouvimos vários depoimentos sobre racismo, famigerado preconceito racial. E esta semana, mais uma vez, nós vamos trazer um caso ocorrido na Tijuca. Mas olha, Pedro, frequentemente nós aqui no programa abordamos um assunto que tem que ser abordado mesmo, que é a questão da educação no Brasil. E durante sua campanha política, a presidente Dilma enfatizou que os recursos na educação seriam reforçados, chamando a atenção com o slogan Pátria Educadora. Infelizmente, nada aconteceu e o país agora, mergulhado numa crise econômica séria, tem como primeira realidade cortes no orçamento da educação. Vivemos um período de extrema violência no país, não é só no Rio de Janeiro, não, é no país todo, que somente poderá se reverter a médio e longo prazo se governos, a começar pelo governo atual, da presidente Dilma, priorizarem investimentos maciços na educação. É por demais penoso, minha gente, saber isto, através de um estudo oficial com 2,5 milhões de estudantes, que concluiu que 1 em cada 5 alunos do terceiro ano não entende o que lê. Mais de 1/4 também desses alunos não aprenderam a escrever direito, sequer sabe escrever as palavras, trocam e omitem letras, consequentemente, não conseguem formular frases legíveis. O Lula, quando se elegeu presidente lá em 2002, prometeu solenemente que sua prioridade número 1 seria resgatar a dívida social, principalmente na saúde e na educação. Mas preferiu investir no Bolsa Família porque o retorno eleitoreiro era muito maior. Eu nada tenho contra o Bolsa Família, que em muitos casos é importantíssimo, desde que o investimento na educação não seja deixado de lado. Como infelizmente nós todos sabemos, vem acontecendo há longos anos. Uma triste realidade que tem como consequência o despreparo de nossos jovens, principalmente na hora de enfrentar o combalido mercado de trabalho. Você não acha, Pedro? Olha, Tereza, essa questão de pátria educadora é um sonho, uma fantasia da campanha eleitoral, porque nada foi feito para ampliar os níveis de educação no país e a incorporação de novos jovens ao sistema de ensino. Basta ver a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sem recursos até para serviço de limpeza. Em São Paulo, ocupação da rede de ensino estadual decorrente de uma controvérsia entre o governo estadual de São Paulo e os estudantes e professores do Estado. Isso dá bem a mostra de que calamidade está atingindo o setor, que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país, aliás, como você disse, preparando os jovens para o mercado de trabalho. Os investimentos em educação, em vez de subirem, como estava prometido, caíram, não acompanharam sequer a inflação. E, além do mais, tudo reside num projeto de longo prazo. A educação, a partir de hoje, para fazer efeito social, demora uns 10 a 15 anos no mínimo. Perdeu-se o bonde da história.
Vai se recuperar? Fica este desafio e esta pergunta colocada para o governo Dilma Rousseff, que atribuiu à educação um papel fundamental no seu governo. Não cumpriu. Pois é, Pedro, a educação, que tem que ser prioridade número 1, e a saúde também, infelizmente são sempre duas questões deixadas meio que de lado. E aproximadamente 2 semanas atrás, nós fizemos uma audiência pública sobre o descaso do poder público municipal com os animais. Foram muitas denúncias, inclusive de associações protetoras dos animais e pessoas que, como eu, amam os animais. Esta semana eu tomei conhecimento que não é apenas a prefeitura que pouco se interessa pelos nossos animais, mas também o governo federal, numa questão muito séria, que é o fornecimento de vacinas contra a raiva aos estados e municípios. O Ministério da Saúde repassou este ano apenas 50 mil vacinas para o estado do Rio de Janeiro, contra 2 milhões que liberou em 2014. Imaginem vocês, 50 mil vacinas para serem distribuídas por 92 municípios. Parece que a Prefeitura de Niterói, que havia se programado para uma campanha de vacinação, já cancelou essa campanha e outros municípios com toda certeza vão fazer o mesmo. O próprio Ministério da Saúde determinou que as vacinas fossem usadas apenas em casos de emergência. Um absurdo. Os nossos animais precisam ser vacinados contra a raiva como prevenção. Todos sabemos que a raiva é uma doença infecciosa aguda e mortal, transmitida ao homem pelos mamíferos, especialmente pelos cães, mas também pelos gatos e morcegos. Uma irresponsabilidade e descaso, não somente com a vida dos nossos animais de estimação, pois, ao se instalar a doença, o vírus rábico acaba matando o animal. E em alguns casos, após ter mordido até crianças e muitas vezes o próprio dono, que precisa correr e se vacinar, não deixando que os sintomas apareçam, pois se isto acontecer, ele já estará como um animal condenado à morte. O atual governo federal não vacina os animais e não estimula campanhas porque é mau gestor e corta verbas exatamente onde não deveria cortar. Neste caso, na saúde. Demonstra irresponsabilidade e pouco caso também com a vida do cidadão. Você não acha, Pedro? Sem dúvida, tem razão, Tereza, é uma irresponsabilidade total. Porque a campanha antirrábica, campanha contra a hidrofobia, tem que ser preventiva, porque depois do cidadão, do ser humano, o homem, a mulher, a criança ser contaminado, é tarde demais. É arriscadíssima a doença, tem efeitos mortais frequentes, e os animais também precisam ser vacinados para não transmitir a doença aos seres humanos. A campanha tem que ser permanente, não faz o menor sentido num ano o Poder Público Federal destinar 2 milhões de doses de vacinas ao estado do Rio de Janeiro e no ano seguinte reduzir para 50 mil. Isso está se transformando numa véspera de uma calamidade pública na cidade. Do Rio de Janeiro, do estado também. É preciso haver prevenção, o cuidado com a saúde é esse. Quando for para se aplicar um remédio, é porque a doença já se instalou. Às vezes, na maioria dos casos, é tarde demais no caso da hidrofobia. É preciso prevenir. Todo mundo sabe disso, menos o governo federal. Afinal de contas, o que é que faz o ministro da Saúde que não toma providências para resolver problemas dessa ordem? É preciso acordar e trabalhar. É isso, minha gente. Mas vocês se lembram que na semana passada nós abordamos aqui no programa um tema que eu considero da maior relevância, que é o preconceito e a discriminação, que tem que ser combatido sempre. E nós realizamos na Câmara dos Vereadores uma audiência pública exatamente para tratar do tema.
Lá ouvimos inúmeros depoimentos de pessoas que compareceram, inclusive lideranças comunitárias, e nós vamos trazer alguns desses depoimentos, mas antes eu queria dizer a você, amigo telespectador, o que já disse na semana passada. É dever e obrigação de todos nós combatermos o preconceito, a discriminação, porque é um absurdo dizer, por exemplo, que no Brasil não há racismo. Olha, é realmente uma mentira, é realmente uma falta de conhecimento dos piores. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na sexta-feira retrasada. 2 entregadores de bebidas e um motorista foram discriminados de uma forma absurda exatamente no Dia da Consciência Negra. O gerente de um restaurante na Tijuca simplesmente lhe ofereceu bananas dizendo que era o dia deles e que eles eram da mesma raça. Os 2 rapazes, os 2 entregadores de bebida, fizeram o que tinham que fazer e é assim que todos têm que agir. Chamaram imediatamente a polícia, que prendeu o gerente do restaurante. É verdade que eu fiquei triste porque com uma fiança de apenas R$800 ele foi solto. Eu acho que crimes desta natureza não podem sequer ter fiança. Mas eu parabenizo aqui no programa o William Dias e Leonardo Valentim, que tiveram a coragem de enfrentar este mau caráter, este discriminador que deveria estar assim na cadeia. Então, nós vamos trazer hoje novos depoimentos daquela audiência pública, porque nós entendemos que nunca é demais. Quando se comete uma violação aos direitos humanos, seja qual for, na realidade, não se está a cometer um crime contra o indivíduo, mas se alcança toda a sociedade. Achamos que nesse século da luz, onde o avanço da humanidade é tão grande, nos vários ramos da ciência, ainda temos que enfrentar esse tipo de discriminação. Temos que enfrentar supostas guerras santas contra povos, contra outras religiões, contra outros seres humanos, contra outras pessoas naturais, em razão pura e simplesmente de divergência de opinião, por divergência de credo. Há menos de 2 meses, tivemos também uma grande mobilização também na TV Globo, com uma outra jovem negra que foi agredida, foi ofendida e foi perseguida, que foi a Maju. Por as pessoas não aceitarem uma mulher negra, num horário nobre, com tanto destaque. Que a gente tem um palco de várias violações de direitos humanos e até agora o município não tem um Conselho Municipal de Direitos Humanos instaurado. A gente tem realmente educação de direitos humanos que abarca escola, que abarca creche, centros de referência e assistência social. A gente esquece de falar da pessoa, a população em situação de rua, que a maioria é negra, mulheres, homens, que todos os dias são alvos de discriminação por questões de estar em situação de rua. Eu, como negra, como mulher, eu sei que já passei discriminação, até de ter uma identidade, usar um cabelo de uma trança rastafari. Já cheguei no local, já fui alvo de uma discriminação sobre isso. E hoje em dia estou iniciando meu mestrado, então eu vejo que as pessoas, quando eu chego no espaço com essa identidade, eu fui discriminada por ser uma mulher negra. E, infelizmente, esse assunto ainda é muito contido como essa característica do carioca de ser um povo hospitaleiro, de ser um povo amável, de ser um povo que todo mundo acha que a gente não existe esse problema, e isso infelizmente existe. Quero começar parabenizando a vereadora Tereza, porque poucos vereadores têm essa coragem de primeiro assumir uma comissão, né? Porque hoje a gente que faz o debate de qualquer tipo de discriminação
sabe que a gente dispõe de poucos recursos, então geralmente as comissões mais desejadas são aquelas comissões que têm recurso, né? Então a gente sabe como é difícil. Então eu sei que é um desafio para a senhora estar nessa comissão, então quero parabenizá-la por isso. Queria eu muito dizer que isso não existe. Eu estou com 3 casos de racismo no estado, um com uma criança de 6 anos de idade, em Volta Redonda, onde a professora chama a criança de macaca, dentro de sala de aula. Eu tenho uma escola aqui na Gávea, que foi notícia no Globo, de uma criança de 9 anos, que a professora fala que ela não vai ser nada na vida porque ela tem cabelo duro. E ela é a única negra da escola. Né? Isso é realidade, então não tem como dizer que no nosso estado não tem racismo. Recentemente, uma muçulmana foi apedrejada e cuspida na Praça de Nova Iguaçu. Recentemente, uma muçulmana passou por um trote, vamos dizer assim, na universidade dela, Estácio de Sá, aonde o trote foi colocar fogo no hijab, ela perdeu metade do cabelo, pelo fato de ser muçulmana. Hoje, às 17 horas, em Rio das Ostras, está acontecendo uma audiência onde uma muçulmana foi agredida em praça pública também. Né? Então, assim, não tem como dizer que hoje não existe intolerância religiosa no nosso estado. Ele está claro, está visto, a gente lida com isso. Mas eu costumo dizer que eu confio muito no ser humano, confio muito no poder público, confio muito, por exemplo, nessa casa, que é uma casa que discute, que debate. E eu costumo dizer o seguinte, que é dever, é obrigação de todo cidadão se pronunciar e combater, sim, qualquer tipo de preconceito. Não apenas quando ele acontece conosco, mas com as pessoas que estão à nossa volta, com os grupos que nos cercam. Então, acho que é obrigação de todos nós combater, sim, sempre a discriminação e estar à frente desta luta que, a cada dia, tem nos mostrado o quanto ela é importante. São 2 mandamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a humanidade inteira. Antes de ascender aos céus, ele disse, olha, eu deixo vocês a palavra, que vocês amem a Deus sobre todas as coisas e que amem o próximo como a ti mesmo. Pronto, isso mata tudo. Se nós nos amássemos, acabaria tudo isso. Nobre e querido vereador João Mendes de Jesus, o senhor iniciou a sua fala falando em 2 mandamentos tão importantes. E eu acrescentaria um terceiro, que eu acho que resume tudo. Não faças ao outro aquilo que não queres que façam a ti. Eu acho que se todos seguissem esse mandamento, nós teríamos uma sociedade muito mais justa e um mundo muito melhor, com muito mais amor. Que exemplos tenebrosos foram dados pelos participantes da audiência pública. E eu agora, como não poderia deixar de ser, eu vou passar a palavra para o nosso jornalista Pedro do Couto. Realmente, Tereza, qualquer discriminação, racial sobretudo, é odienta, odiosa, repugnante, deve ser rejeitada como foi pelos entregadores de cerveja no restaurante da Tijuca. É preciso que cada um reaja de acordo com a sua consciência, sobretudo as pessoas de raça negra ou mestiça, que se sentem ofendidos com as agressões desse tipo. Absurdas, é preciso que sejam rechaçadas de imediato. Aliás, é preciso também lembrar que até o treinador da seleção brasileira, Dunga, caiu nesse abismo, nesse erro terrível, há tempos atrás, há alguns meses, ao se dizer que se sentia como um afrodescendente que gostava de apanhar. Absurda afirmação, deveria ter sido recriminada fortemente pela direção da Confederação Brasileira de Futebol. Mas, por falar em CBF, onde anda o presidente dela? Não pode sair do país, logo ele não tem moral para recriminar ninguém. Olha, Pedro, essa declaração do Dunga, ela tem que ser sempre lembrada, porque não resta dúvida que ela já está incutida no seu inconsciente. Então, foi um momento
que ele achou de jogar aquilo para fora. Então, acho que Dunga tinha que ser, naquele momento, muito mais reprimido do que ele foi. E também não concordo quando você diz que a raça negra, principalmente, todas as vezes que for discriminada, tem que reagir. Não. Todos nós temos que nos posicionar ao lado de negros, de nordestinos, de homossexuais, de todos os grupos, de judeus, de todos os grupos que possam ser discriminados. Qualquer irmão, nós temos esse dever e essa obrigação de combater a discriminação. Este é o meu ponto de vista. Mas agora, como não poderia deixar de ser, Pedro, nós vamos para Brasília, vamos falar da política nacional, claro, e eu me pergunto o que vai sobrar dessa imunda corrupção envolvendo a Petrobras. Presos pela Lava Jato, o amigo do peito de Lula, o pecuarista José Carlos Mulay, que à época do presidente Lula tinha acesso direto ao Planalto. Ele é acusado de ter intermediado um contrato bilionário com o Grupo Chaim, envolvendo 2 tesoureiros do PT, o Delúbio Soares e o José Vacari Neto, que agiram em momentos diferentes da negociação, que teria passado pelo Planalto, mais precisamente por José Dirceu. Um absurdo esses petistas que envergonham os poucos políticos que têm um mínimo de dignidade. Mulay foi preso na terça-feira, mas na quarta pela manhã, com autorização do STF, foi preso o senador e líder do PT no Senado, Delcídio do Amaral, além do banqueiro André Esteves, do Banco Pactual, e o chefe do gabinete do senador Delcídio, Diogo Ferreira. Na verdade, o senador Delcídio já havia sido citado pelo ex-diretor Paulo Roberto, mas o que pesou realmente parece ter sido ele tentar dificultar a delação premiada do ex-diretor Cerveró sobre uma suposta participação de Delcídio em irregularidades na compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Quanta sujeira, minha gente! Não é por acaso que a refinaria de Pasadena foi objeto de escândalo por ter, ao que tudo indica, o seu valor de compra superfaturado. Parece que o escândalo do Petrolão começou ali, não é isso, Pedro? Realmente, Tereza, a corrupção na Petrobras jorrou de maneira altamente volumosa na compra da refinaria de Pasadena. Superfaturado o preço várias vezes, causou um prejuízo à empresa muito grande e por aí começou a sequência do assalto praticado contra a estatal. Foram contratos pré-fabricados, licitações pré-combinadas, os notórios e conhecidos termos aditivos que elevam os preços várias vezes. Foi o caso da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, orçada em 2 bilhões de dólares, passou para 4 bilhões de dólares, terminou com 17 bilhões de dólares. O prejuízo foi terrível, abalou a Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, é a maior empresa brasileira, abalou a economia do Brasil, abalou a confiança da população no governo, abalou o próprio governo e agora este mesmo governo do PT sofreu um golpe muito forte na quarta-feira com a prisão do líder do Executivo no Senado, Delcídio Amaral. Na véspera tinha sido preso o José Carlos Mulay, personagem misterioso, um homem cuja falência foi pedida pelo BNDES e pelo Banco do Brasil no ano passado e que, com um passe de mágica, conseguiu um financiamento do próprio BNDES de 101 milhões de reais, sem qualquer garantia que assegurasse o reembolso do empréstimo obtido. Personagem estranho nesse mundo do crime que se instalou no governo e que dominou a administração pública brasileira. O caso Eduardo Cunha é outro exemplo.
Eduardo Cunha foi abalado por reflexo do episódio da prisão do Delcídio Amaral, porque confirmou o aprofundamento da Operação Lava Jato e tornou irreversíveis as decisões judiciais tomadas até agora. Na forma em que o Senado manteve a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele estendeu a responsabilidade que paira sobre os criminosos acusados na Operação Lava Jato e na Justiça e condenados alguns e outros processados pelo Supremo Tribunal Federal e processados pela Justiça Federal do Paraná. Foi um rude golpe na corrupção no país e que abalou não só a estrutura do roubo montada, mas abalou o próprio governo, Dilma Rousseff. Pedro, eu comecei este assunto falando, ou melhor, perguntando como vai terminar toda essa sujeira e que infelizmente envolve a nossa Petrobras. Uma coisa é certa, a Petrobras está muito mal, a nossa Petrobras. Veja o seguinte, os americanos moveram uma ação contra a Petrobras, contra a Graça Foster e o ex-presidente, também um outro ex-presidente, o Gabrielli, exigindo 85 bilhões de reais de indenização porque se sentiram lesados diante do que lhes foi oferecido, uma Petrobras sadia e que, na verdade, naquele momento já não correspondia à realidade econômica da empresa. Onde vamos parar? Eu pergunto mais uma vez. Minha gente querida, o nosso tempo acabou. Obrigada, Pedro. Que pena, não haveria tanto ainda para ser comentado. E a você, amigo telespectador, o nosso carinho, o nosso especial agradecimento. Eu espero que você tenha um ótimo descanso, uma excelente semana. Espero também poder contar com a audiência de todos vocês no próximo sábado, às 11h30, aqui na CNT. Até lá. As leis que a Alerj aprova fazem parte da sua vida. No restaurante, na escola do seu filho, no transporte público, no seu dia a dia. Chegou o aplicativo Carteirada do Bem. Baixe e conheça outras leis que fazem parte da sua vida e tome posse da sua cidadania. Alerj, aqui você tem poder.